Hoje, dia 13 de outubro, dia dos primeiros mártires do Brasil e São Remígio. Sem efusão de sangue não há redenção, diz a Sagrada Escritura. Nação alguma no mundo chegou à evangelização sem o derramamento de sangue inocente de missionários e fiéis. Nem o Brasil escapou desta lei. Em solo brasileiro, o derramamento de sangue pela fé em Cristo aconteceu nas reduções jesuíticas do oeste do Rio Grande do Sul em 1628. Mas aqueles 3 mártires, Roque Gonçalves, Afonso Rodrigues e João Castilho, eram missionários de origem espanhola e aquela região ainda não tinha sido anexada ao Brasil. André Soberal e Ambrósio Francisco Ferro. Estes e mais 28 companheiros leigos são considerados os primeiros mártires do Brasil. Foram mortos pela fé em 1645, em Cunhaú e Uruaçu, no Rio Grande do Norte. O Papa João Paulo II os beatificou em 5 de março de 2000 em Roma. A história de seus martírios foi transmitida fielmente por cronistas contemporâneos e conservada integralmente por historiadores e escritores dos séculos sucessivos e conservada viva na alma do povo cristão que os venera como autênticos heróis da fé. Era a época da invasão dos fanáticos calvinistas holandeses naquela região rica de engenhos de açúcar. Além de cobiçar essa riqueza, queriam divulgar a própria seita e eliminar a resistência católica. Não há blasfêmia mais hedionda que essa de recorrer ao terrorismo para propagar uma religião, pois, como sabemos, Deus não quer a morte do pecador, mas que se converta e viva. A chacina desses católicos se deu em Cunhaú, a 80 quilômetros de Natal, enquanto a comunidade católica daquele lugar estava assistindo à celebração eucarística. Os assaltantes entraram na igreja, fecharam a porta e se lançaram brutalmente contra os fiéis indefesos, enquanto estes pediam perdão a Deus pelas suas culpas. Naquele momento, um homem simples, profundamente religioso, chamado Matias Moreira, deu aos companheiros um belo testemunho de fé que lembra os primeiros mártires da igreja. Foi assim, insultado e ferido de morte por não renegar a fé na Eucaristia. Matias morreu exclamando: "Louvado seja o Santíssimo Sacramento." Não satisfeitos com isso, os hereges foram semeando outras mortes em vários lugares, especialmente em Uruaçu, onde um grupo de católicos, guiados pelo padre Francisco, foram trucidados no dia 3 de outubro daquele mesmo ano. Dentre os muitos sacrificados pela fé, a postulação da causa de beatificação conseguiu identificar 30 nomes que foram propostos à beatificação. São Remígio. Neste dia, celebra-se também a memória de São Remígio, apóstolo da França, que faleceu no ano 535, eleito bispo da diocese de Reims, que regeu por 60 anos. Foi considerado um dos luzeiros mais brilhantes da Igreja em seu tempo pela eloquência com que expunha ao povo a doutrina cristã, pelo estudo da Sagrada Escritura, pelo profundo espírito de oração e pelo zelo em levar para a frente
a evangelização do povo, em grande parte ainda pagão. Ele teve a sorte de batizar o primeiro rei da França, Clovis, e favoreceu a ação benéfica da rainha Clotilde. Ainda se conservam vários de seus sermões e umas cartas de grande importância para a história da França. A São Remígio se atribui a admirável regra de ascética: abstim. Mortifica sempre os teus sentidos. Substim. Ser paciente e perseverante nas provações. Agrede-lhe. Ser corajoso em fazer o bem. Ó Deus, pela força na fé e auxílio na fraqueza, associai-nos à paixão e ressurreição do vosso Filho, pelo exemplo e preces dos mártires, para gozarmos eternamente com eles a perfeita alegria da vossa presença. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santos mártires do Brasil e São Remígio, rogai por nós.